Será que a lei é igual para todos? Né? Na última semana, o PMDB rompeu com o PT, o Michel Temer quis continuar como vice-presidente, e hoje, dia 5 de abril de 2016, foi protocolado no STF o pedido de impeachment de Michel Temer. Então, será que nós, hoje, estamos seguindo o princípio da ação válida, que é pensar, sentir e atuar na mesma direção? O que acontece na nossa política atual, hoje é o tema do nosso 4V Opinião. Roda a vinheta. Olá, eu sou o Regis e está começando agora o 4V Opinião, e no programa de hoje vamos discutir o impeachment do Michel Temer e o rompimento do PMDB, e contamos com a presença de Gunther Alexander, representando a presença, e de Antônio, representando outras palavras. Então começa com o Gunther, 1 minuto para as considerações iniciais. Acho que a gente continua com as intrigas palacianas, né? Sem fim. Cada dia a gente acha que não vai surpreender e consegue ver como a engenhosidade, né, de armar confusões e armadilhas vai tendo sutilezas, né? Acho que do que tá até um pouco mais interessante toda essa última reviravolta que está acontecendo, né? Acredito, aí é um palpite, né? Não tenho certeza, mas acredito que tem um pouco a ver com o fato do Lula já estar se movendo um pouco mais lá em Brasília. Você já começa a ver sinais de fumaça diferente, né? Toda essa movimentação do PMDB, essa coisa do Temer, acho que tem um pouco a ver com as movimentações do Lula. Palpite, não sei. E, bom, interessante, né? Vamos ver. Acho que o fato de todo o pessoal, digamos, o PMDB sair do governo, a gente deveria comemorar. É isso. Antônio, 1 minuto para as considerações iniciais. Eu acho que o ambiente melhorou muito em relação aos dos programas anteriores em que a gente estava participando, onde parecia haver um atropelo, uma atropelada conservadora rumo ao impeachment mais ou menos certo, que não iria resolver em nada o problema essencial das estruturas políticas do país. Ia pegar o PT de bode expiatório e colocar no lugar um governo que ninguém sabia o que era, mas pouco a pouco está aparecendo o caráter conservador dele. Estão aparecendo também os sinais de que uma série de movimentos se posicionam contra essa alternativa. Então, não é simplesmente as grandes manifestações que teve na Avenida Paulista, na Praça da Sé, em dezenas de cidades. É um movimento muito capilar de gente que está começando a se reunir em sindicatos, em assembleias estudantis, em fábricas, em categorias profissionais, para dizer que é a democracia. Mas eu acho que isso coloca uma questão que a gente vai discutir a partir de agora. E daí? O fato de afastarmos o impeachment, possivelmente afastaremos, isso garantirá um país mais democrático ou não? Boa questão. Eu acho, antes da gente começar a explicar um pouco o que é o impeachment, né? Que eu senti nas ruas, as pessoas comentando, né, que vêm conversar comigo, que todo mundo acha que o impeachment é por causa da Lava Jato. E não é por causa da Lava Jato. O impeachment é por causa das pedaladas fiscais de 2015. Só para entender um pouco o que é a pedalada fiscal, o que aconteceu? A Dilma não ia ter dinheiro para pagar o Bolsa Família, as questões sociais, aí os bancos pagaram, e aí depois o governo pagou com juros, isso parece que é crime de responsabilidade. E aí o Temer que assinou os decretos da época também, por isso que ele está sendo julgado agora, porque ele teria cometido os mesmos crimes que a Dilma. Então esclarecer às pessoas, o nosso público em geral, quem está assistindo aí, que o impeachment não é por causa do processo da Lava Jato, em nenhum momento a Dilma foi citada no Lava Jato, nem o Lula. Não, o mais interessante é que a tese do impeachment do vice é a mesma tese, né? Eles estão pegando a mesma acusação e agora estão voltando contra o Temer, que era claramente um dos pivôs aí da articulação do impeachment, né? Junto com o Eduardo Cunha. E parece que o tiro saiu pela culatra. Isso é muito bom. Isso é bom. Agora, claro, não dá pra gente também se iludir, né?
governo vai ficar aí, qual vai ser a composição que eles vão ter agora, né? Eu arriscaria dizer que, sobretudo com o Lula agora, se ele volta mesmo aí no ministério e tal, existe uma tendência a se articular com forças ainda mais conservadoras. Por exemplo, as forças religiosas, sobretudo Edir Macedo e companhia, eu acho que vão ter mais espaço, até porque agora eu acho que o PT está comprando mais a briga midiática, e hoje em dia, convenhamos, né, quem pode ainda fazer alguma frente à Globo é a Record, então são palpites, hoje eu tô palpiteiro. Realmente, porque se a gente fica muito, e é o que domina o noticiário, você não vê debate nenhum sobre problemas. A reforma política ninguém debate a reforma tributária, que poderia resolver esse problema da falta momentânea de recursos para certos programas sociais, que poderia garantir uma educação de qualidade, garantir uma saúde de qualidade, mas isso tudo está fora do debate. O debate estava sendo conduzido totalmente para a tentativa de criar um bode expiatório, que por sinal era um partido de esquerda, e colocar forças muito mais conservadoras que praticaram as mesmas coisas de que elas acusam o governo, certo? Agora, há possibilidade de evitar isso que está sendo muito corretamente chamado de golpe, porque, como você explicou, Regis, não tem um motivo concreto que configure um crime de responsabilidade, então realmente era um golpe. A possibilidade dele não ocorrer é fruto da mobilização social, mas a mobilização social não foi suficiente ainda para mudar de vez esse cenário. Então, o risco que nós temos, inclusive, é bom ficar claro, não é só o governo que está fazendo conchavos para obter os 171 votos necessários para evitar o impeachment. Ao mesmo tempo, a oposição está fazendo conchavos para tentar acomodar os 343 parlamentares que votarão, que ela supõe que votarão a favor do impeachment num novo governo. Então, a barganha está ocorrendo dos dois lados e ninguém está debatendo os temas nacionais. E a dificuldade que eu vejo é essa. Como a gente superar essa agenda, como a gente não cair nesse fla-flu que é redutor, que não nos leva a avanço nenhum. Então, nós temos o risco, como você falou, Gunther, tanto de formar um governo com o Michel Temer, se for vencedor o impeachment, primeiro, completamente legítimo, segundo, completamente fisiológico, como nós temos o risco também de se evitar o impeachment e a Dilma ser obrigada a compor logo em seguida para homenagear, para recompensar aqueles que seguraram o impeachment, um governo da pior qualidade. E nessa situação, nós ainda estamos emparedados. Então, nosso esforço, eu acho, tem que ser como sair desse emparedamento. Não, e aí, acho que hoje também a gente tem que discutir mais soluções, né? Acho que essa é a questão também. Então, quais são as soluções que a gente vai pensar e soluções que abram o futuro? Entendeu? Então, qual tipo? Eu penso aqui a gente começar a discutir realmente a democracia direta. Que a gente está vendo que a democracia representativa hoje está falida. A democracia representativa não representa mais ninguém, né? Tipo, então, o que a gente pode começar? Ampliar esse debate, vamos falar de democracia direta. Como é que seria essa democracia direta? Como ampliar a participação popular, como ampliar a participação dos movimentos sociais? Porque a gente viu que o grande problema do PT que teve aí nesses últimos 16 anos foi meio que cooptar os movimentos sociais e aí hoje a gente já não vê muito falar, né? Mas vamos lá. Esse tema é fascinante, porque nós precisamos criar novas formas de governo. É dificílimo, porque quem detém o poder não quer transformar esse poder. Não adianta ficar pensando que só blá 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 vai fazê-los mudar. Precisa ter movimentos como esses que teve agora na Espanha e que também não conseguiram ainda. Então, sobre isso que você falou, eu acho que a gente tem que elaborar plataformas de reforma política. A representação, ela está em declínio, está decadente, mas ela ainda vai existir por muito tempo. Nós não temos condições ainda de formar um governo a partir de assembleias populares. Nós precisamos de representantes, porém esses representantes têm poder demais hoje.
as questões centrais poderiam ser discutidas em plebiscitos, por exemplo. Não é todas as leis que o povo vai fazer, porque as pessoas não têm, inclusive, tempo para ficar debatendo dezenas de leis. Eu discordo de você assim, nesse ponto, que eu acho que a representação vai durar muito tempo, assim. Eu acredito que não. Acho que hoje a gente vive num momento onde as pessoas elas estão discutindo muito mais, elas estão participando muito mais. E a tecnologia hoje ela pode prover essa forma. Aí eu também já concordo com você nessa questão que vai ser difícil a gente acabar com a representação, porque tem leis que o povo... Mas eu acredito que o poder emana do povo, e o poder é do povo, e o povo pode começar a participar. O poder emana do povo ou dos acordões lá, da dança das cadeiras de Brasília? Não, acho que também existem formas mistas, né? Por exemplo, onde se pode ter maior consulta. Mas, claro, sempre vai ter que ter pessoas à frente, porque a coisa não vai andar, né, apertando dois botões. Mas, claro, eu acho que seria interessante ter formas mais participativas e algo gradual, porque também não dá para ter ilusão de já implantar unilateralmente, por exemplo, um sistema, uma reforma de democracia direta, tendo a mídia na mão dos poderes que estão hoje, porque as pessoas votam de acordo com o que fala a televisão, né? Fudeu, entendeu? Basta ver aquele plebiscito, por exemplo, do desarmamento, que começou, né, a favor do desarmamento, tanta campanha lobby das indústrias de armamento, isso foi em 2005 ou 2006, não lembro, que mudou, né? A população acabou votando, tanto medo que eles fazem campanha de ódio, fazem campanha de terror. Então essas coisas a gente está quase vendo Trump ganhando ou muito perto de ganhar nos Estados Unidos. E é bizarro, né? Então você vê o poder que também não adianta falar em democratizar a política se a mídia continuar concentrada e monopolizada como está. Agora, voltando à dança das cadeiras em Brasília, eu acho que tem uma coisa assim que a gente pode começar a fazer que é dar um pouco mais de risada, né? Porque é uma dança tão engraçada, né? Você parar pra pensar, todas essas manobras. Aí os caras pegam lá do PMDB, fazem a convenção, tem que sair todo mundo. Aí os caras, não vou sair não, o ministério vai ficar aqui. O próprio cara que articulou isso, que é o Temer, não, eu vou continuar vice-presidente. E agora tem um impeachment para tirar ele. Pelo povo, né? Esse argumento. Eu não vou sair porque foi eleito pelo povo. Aí é um baile, né? Uma coisa assim. É meio bizarro, né? Que eu confesso assim, eu comecei o ano tá com muito medo, né? Medo de esse clima assim de. Puta, vou vir os militares, vai vir a Polícia Federal, vai foder todos os movimentos sociais. Mas eu tô achando que é tanta atrapalhada, é tanta dança de cadeira, que, lógico, não é pra só rir, tem que tá, né, dormir com o olho aberto e fechado, mas também é pra rir um pouco, né? Porque vocês não acham que é meio dantesco, assim, todo esse cenário? Assim, meio. Não sei, daqui a pouco é tiririca na presidência, eu não sei. O que vocês acham, assim, olhando, digamos, um pouco uma visão mais lúdica, assim? Ou vocês acham que ainda é pra ter medo? Ou já é hora de dar risada? O que vocês acham, assim? Essa semana eu tô entre o medo e o. E dando risada, assim, né? Sei lá. É bem isso, né? É patético e é tenebroso, porque se alguns desses que estão tramando o impeachment chegarem ao poder, nós vamos chorar muito. Mas continuando aqui no desafio do Regis, cinco propostas, por exemplo, para iniciar uma reforma política, em torno das quais talvez pudesse haver pressão popular. Primeiro, facilitação radical dos plebiscitos e referendos. Todo cidadão hoje entra numa maquininha e tira seu dinheiro, movimenta sua conta bancária. Há meios de comunicação para informar a população, se forem inclusive democratizados. Então, as questões principais deveriam passar por plebiscitos e referendos. Segundo, criação de mecanismos de democracia direta através da internet. É possível, você falou com razão. A população enxergar
por plataformas inteligentes o que significa concretamente o orçamento. Mapear, fazer um Google Maps e pegar ponto por ponto do orçamento. Então, começar. Nós precisamos criar isso, desenvolver mecanismos que viabilizem o orçamento e, ao visibilizar, tornem possível a crítica e a construção de alternativas. Terceiro, porque senão fica aquela discussão, o governo ganha tanto e para onde que vai o dinheiro, né? Acho que porque exatamente a Bolsa Família, mas você vai ver, vai tudo os bancos. Exatamente, as pessoas perdem a proporção. É preciso restituir essa proporção para as pessoas, mostrar graficamente, inclusive, qual a fatia do Bolsa Família, qual a fatia do pagamento de juros. É mais de 10 vezes mais. As pessoas não sabem. As pessoas acham que o salário dos políticos é alto mesmo, devia ser muito rebaixado, mas isso é uma fatia muito pequena do orçamento. Outra questão, o fim do monopólio de representação dos partidos. Precisa ter candidatura avulsa. As pessoas não podem ser obrigadas a fazer parte de um partido para disputar. Uma democratização muito vasta da mídia, que poderia tomar como exemplo a Lei dos Meios da Argentina, que criou TVs comunitárias, decidiu que as concessões de meios de comunicação massivos precisavam ser distribuídas para a iniciativa privada, mas também para o Estado e para o setor comunitário. Então, medidas assim, eu acho que a gente tem que começar a debater, porque elas permitem mobilizar concretamente em torno de medidas muito objetivas, muito concretas e muito viáveis também, se houver consciência em torno delas. E qual que era a quinta? Eu esqueci aqui. Eu tenho a quinta. Eu acho que a quinta deveria ser... Porque eu acho que tem um problema prático, né? Porque eu acho que, em tese, as coisas que a gente está falando são as mesmas já faz um certo tempo. E as pessoas que estão querendo melhoras, eu acho que estão muito de acordo nessas reformas, né? Alguns um pouco mais para um lado, outros para o outro, mas o que eu acho que tem é a dificuldade prática, às vezes, de começar também a mostrar para as pessoas o como, né? Eu acho que precisa ter, por exemplo, um novo tipo de organização que seja mais consonante. Porque também qual que são a crítica, vamos dizer assim, aos velhos procedimentos que tem dentro da esquerda, né? Os fins justificam os meios. Ainda se acredita muito nisso. Então o PT faz esse samba do crioulo doido lá em Brasília. Por que não? Porque a gente está defendendo os movimentos e tal. Mas enquanto fica esse mar de contradição na construção de vamos dizer, uma orgânica que possa sair desses problemas para ir em sentido dessas propostas que você mencionou, essa própria forma de funcionar, né, os partidos, essa própria forma de se organizar, impede que essas propostas saiam. Então precisaria realmente ter, digamos, novas formas de organização política, primeiro, que tivessem menos fisiologismo, ou seja, uma ligação mais direta entre as pessoas, que consultasse as bases, né, internamente, que não fosse esse centralismo democrático que é o que reina até nos partidos sociais-democratas. E também que fosse financiado pelas próprias pessoas, porque enquanto os partidos, até os movimentos, ficam sendo financiados ou por empresas ou por governos, porque às vezes não é por empresa, mas é por governo, fica amarrado na mesma lógica centralista, na mesma lógica que asfixia. O Podemos não surgiria na Espanha se ele estivesse recebendo verba do Estado. Não surgiria se estivesse recebendo verba de empresa, porque ia estar amarrado numa lógica que ia impossibilitar ele se desenvolver. Então, os novos movimentos, grupos que querem começar a articular uma força, digamos, que possa deslocar essas que estão hoje, ou pelo menos mudar o cenário, tem que já na sua gênese, na sua raiz, atuar diferente. Porque esse negócio, não, eu estou fazendo porque quando eu chegar lá eu vou fazer diferente, eu acho que ninguém acredita mais. Enfim, né? Mas a gente vê, né, que tipo... ele fala assim, mas a nossa democracia ainda é muito jovem e tal. É jovem, mas acho que com essas pequenas ações dá pra gente ter uma transformação. Porque, a gente fala, mas as pessoas não querem participar. Por que as pessoas não querem participar? Porque ou tá muito longe, ou a pessoa não tem tempo, porque hoje tem que se dedicar extremamente ao trabalho, à vida cotidiana e tal. E fala, os meios políticos só tem ladrão. Não só tem ladrão, tem pessoas que querem participar, querem fazer.
E eu acho que qual que é o foco do nosso programa mesmo, do 4V, quando surgiu, é dar essa ideia, dar soluções também, né? Acho que quando a gente fez a primeira reunião para criar esse programa, foi dar soluções, não era só discutir o problema. Então, quais são as soluções? Eu gostei muito das suas quatro propostas, da quinta proposta pergunta. Acho que a gente pode começar a articular e começar a discutir e ampliar o debate nesse ponto, como as pessoas vão participar, né? E aí começar a democratizar tudo, democratizar a mídia, democratizar a escola, democratizar a justiça, democratizar tudo, que hoje a gente tem a nossa justiça não tem nenhuma democracia, por exemplo. Não é? Então acho que começa nesse ponto aqui. Acho que hoje a gente vai dar um rumo nessa virada. Eu acho que isso já que vocês estão discutindo aqui a continuidade do programa, tem uma brecha imensa, não só para discutir a democratização, é fundamental, mas discutir um novo projeto de país, que o repúdio que a gente sente a esse jogo palaciano é porque a gente, em oposição a isso, tem muito desejo de compreender o Brasil e de mudar o Brasil. Então isso inclui a gente debater o que vamos fazer com a Amazônia. E debater não de uma maneira chavonesca também, falar vamos preservar, mas existem 25 milhões de pessoas morando lá. Como essas pessoas vão poder viver dignamente, com acesso a bens materiais que não precisam ser do consumismo, mas sejam de uma vida digna, sem devastar a natureza. Exige estudo, exige formulação política. Como é que a gente vai extrair energia sem devastar o país? Como vamos mudar, como vamos estabelecer uma nova matriz energética? De onde virão os recursos, por exemplo, para a energia eólica, para a energia solar? De que forma isso tem a ver com uma reforma tributária que faça com que os ricos, que pagam tão pouco imposto, possam pagar? Como se faz essa reforma tributária? Então, é um conjunto, é um leque de temas. Falei 3 aí, mas como é que a gente passa de um modelo agrícola baseado no agronegócio destrutivo para um modelo baseado na pequena propriedade? Que incentivos vai dar? Como as pessoas vão fazer chegar o que produzem à mesa dos brasileiros, que hoje o sistema de distribuição é dominado por 2 ou 3 multinacionais? Vale muito a pena uma agenda dessa. Não, eu acho que quando a gente começar a discutir esses pontos, essas questões, como você colocou do jogo das cadeiras, que faz hora a gente ter medo, hora a gente dar risada, vai ficar em segundo plano, vai ser algo ridículo, como você falou. Entendeu? Porque a gente vai ver que essas coisas que realmente estão na nossa vida é mais importante. Entendeu? Então, ó, que alimento eu quero dar para meus filhos na escola? Eu quero dar um que vem do agronegócio ou quero dar um do pequeno proprietário, do pequeno produtor? Entendeu? Então as pessoas vão começar a discutir isso quando a gente colocar na agenda, colocar na pauta essas discussões. Vamos lá. Tem. Eu acho que essa coisa realmente da coerência. Tem uma coisa, eu lembrei agora, né? Um amigo nosso da Argentina que é economista, humanista também. Ele teve um sonho, a Pia que veio do Chile está contando pra gente. Ele teve um sonho e ele está escrevendo agora um livro com esse sonho, que é 120 passos, 120 propostas, como mudar a economia global, sei lá, eu não sei ainda exatamente o que vai sair daí, né? Mas parece, e ele é um economista bem conceituado, tal, Guilherme Sulins, tá por sair esse livro. Mas é interessante, eu acho, ver, claro, que as coisas estão estruturadas, que não adianta você querer mudar a política se não mudar a economia, se você não mudar os meios de comunicação, se você não mudar as formas de vida, digamos, que isso está instalado. Então as coisas têm que acompanhar. Mas o que alenta é que já existe toda uma nova geração que já está mudando essa forma de vida, já está buscando meios de trabalho mais colaborativos, já não quer entrar dentro do sistema como antigamente, já está numa outra direção de vida muito clara. Agora, no campo político, falta se articular como uma nova força. Você tem algumas pequenas tentativas aqui, ali, o PSOL, talvez, lá no Rio de Janeiro, acho que é o que tem mais interessante nesse sentido, mas ainda falta, eles trazem muito arrastre de outras épocas, sabe, e não conseguem se adaptar para um novo momento, né? E tá faltando. Não, agora só a produção tá avisando que faltam 3 minutos para terminar o programa, eu só vou pedir pra gente finalizar, então só as considerações finais de cada um. Considerações super finais. Eu acho que essa fala do Gunther é muito inspiradora. A política, no meu modo de ver, é justamente
a forma de criar condições para que essas novas sensibilidades, essas novas formas de vida possam existir. Então, eu posso ser contra a ditadura do automóvel, as cidades de pneus e de concreto, mas como viabilizar o transporte coletivo, os parques, inviabilizar a especulação imobiliária, garantir que eu, sendo consciente de que o automóvel é ruim, eu possa de fato viver um meio alternativo de estar na cidade. Porque hoje eu não posso. Eu posso achar que o automóvel é péssimo, mas se eu morar na periferia, a única forma que eu vou ter praticamente de não passar 6 horas por dia no trânsito é comprar um carrinho. Então é preciso fazer com que esses desejos que vão sendo suscitados autonomamente tenham espaço na sociedade. Precisa abrir espaço para essas novas formas de vida. A política garante isso, porque ela cria políticas públicas, cria meios para materializar os nossos desejos. Então, se a gente puder, de alguma maneira, criar um debate sobre isso, vai ser genial. Gunter. Reforçando, eu acho que a gente tem que realmente cada vez imagens, ações bem concretas, porque senão fica também parecendo aqueles roqueiros velhos, né, que só critica, não apresenta nada, nenhuma saída, né? Então, a ideia, eu acho, que quem assiste nossos programas é que saia inspirado, saia querendo fazer mais coisas e não saia com mais medo, ou com mais rancor, nem com mais asfixia, né? Acho que a ideia é dar uma oxigenada mesmo. E sim, acho que, reforçando isso, que já existem essas coisas, acho que a gente tem que ir alimentando, dando espaço para essas coisas respirarem, se articularem. E talvez algumas dessas coisas comecem a se expressar mais rápido do que a gente imagine. Talvez algum desses movimentos, inclusive aqui no Brasil, na Argentina, em lugares que está tendo mais reviravoltas nesse momento, essas coisas aconteçam antes do que a gente imagina, porque já existe uma espécie de vazio, na verdade é um abismo, é um vácuo político que ninguém está conseguindo preencher. Oxalá as forças que preencham isso sejam renovadoras e não obscuras, né? Não voltem coisas do século passado, né? Porque também poderia acontecer, voltar barbaridades ou coisas, monstruosidades. Mas eu acredito que não, eu acredito que existe um conjunto grande e essa nova geração não deveria se equivocar num ponto, deveria sair dessa lógica de cabide de emprego de governo, de buscar patrocínios, para ir para uma lógica de maior autonomia. Você vê, o pessoal mais religioso foi por essa lógica de maior autonomia, eles têm um dos partidos que mais cresce, tem o segundo canal de TV do Brasil, e eles fazem tudo com as pessoas, eles não ficam esperando o governo. E quando lança a igreja, vem a presidente beijar o anel do cara, né? Então... Bom, o programa de hoje está acabando. A gente discutiu aqui o rompimento do PMDB, o impeachment do Temer e propostas a futuro bem bacanas aí para a nossa sociedade, para as pessoas. Se você gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha também. Dá o like aí e nos vemos na semana que vem. Tchau.